Bom dia, pessoal. Essa é a minha primeira vez aqui e hoje a gente vai tratar sobre funções. Eu vou tentar ser um pouquinho mais direto para a gente aproveitar melhor esse tempo e tudo mais. Mas, de modo geral, a gente vai tratar sobre o que são as funções, o conceito no caso, como que a gente identifica o seu domínio, seu contradomínio e uma imagem da função. Agora, falando um pouquinho mais do conceito de função, né? É uma partezinha mais teórica, sinceramente é meio chatinho, eu não tenho como negar isso. O que seria uma função? Função seria meio que uma aplicação que relaciona um conjunto ao outro. Mas como assim relaciona um conjunto ao outro? A gente tem que, seria uma associação, onde para cada elemento de um conjunto, a gente tem um elemento associado no outro conjunto. Agora a gente vai para alguns termos importantes ali na aplicação de funções, que seriam o nosso domínio, nosso contradomínio e nossa imagem. Para ficar mais fácil de entender essa parte, eu vou utilizar um exemplo de cidades e pessoas. Não, cidades não, vamos lá. Vou utilizar um exemplo de estados e pessoas, para ficar melhor de entender. Tá, vamos lá. 3 pessoas, A, B e C. Essas 3 pessoas vão ser o nosso conjunto X. Lembra aquele F de X? Pois é. Dentro desse conjunto de pessoas, a gente tinha, nesse caso a gente colocou com 3 opções. Vamos lá, A, B e C. Beleza. 3 pessoas. Vocês concordam comigo que cada pessoa só pode nascer em um estado? Não tem como ela ter origem de 2 estados, né? Então, ela só nasce em um. Então, beleza, para cada valor de X de pessoas, eles vão ter um valor, no caso, relacionado no outro conjunto de estados. Que, no caso, é o estado onde ela nasceu. Vamos lá. E no conjunto de estados, que é o nosso Y, a gente vai colocar São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Tudo bem? Vamos lá. Digamos que digamos que a pessoa A do nosso conjunto X nasceu em São Paulo. Tudo bem? E aí as nossas pessoas B e C, são as restantes do nosso conjunto, nasceu no Rio de Janeiro. Nem todas as cidades, nem todos os estados do conjunto Y foram utilizados. Mas tudo bem, isso pode, né, no caso. Você concorda comigo no caso que uma pessoa não pode nascer em 2 estados diferentes, mas 2 pessoas podem nascer no mesmo estado. Tá tudo tranquilo aqui. Agora vamos lá. Esse conjunto de pessoas que eu podia escolher, né, que seria o nosso X, ele é denominado domínio da função. São todos os valores que eu posso dar para essa função, né? O f de x, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5 e aí lá vai. Entendeu essa ideia? Seria qual valor que eu quiser selecionar ali dentro daquele conjunto que eu tinha para utilizar. Beleza. Agora o nosso conjunto Y, que seriam os valores resultantes, assim, digamos assim, a cada associação que eu tinha no meu X, para cada X daria um Y, ele seria o contradomínio. Os estados ali seriam o contradomínio no caso, né? São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Esse é o nosso contradomínio da função. Seria aonde que os valores de X podiam ser associados. Você concorda comigo, nem todos os valores de Y foram associados? Ninguém nasceu no Mato Grosso. Pobrezinho no Mato Grosso. Tá, mas vamos lá, o que isso significa? Isso significa que agora a gente tem mais um conjunto ou subconjunto, colocamos assim, que seriam a nossa imagem da função. O que seria a nossa imagem da função? Seriam os valores de Y que foram associados a um valor de X. No caso, seria Rio de Janeiro e São Paulo, né? São onde que teve pessoas que nasceram. E seria a nossa imagem da função. Não sei se ficou mais claro de entender o que seria essa parte, mas essa é a ideia. Bom, pessoal, eu tentei deixar aqui um pouquinho mais visual esse negócio de conjuntos que a gente estava falando anteriormente aqui. E aqui na esquerda eu coloquei uma representação do conjunto X, que era o nosso domínio da função, lembra? Que era composto pelas pessoas A, B e C, que a gente estipulou antes. E aqui na direita tem o conjunto Y, que no caso seria o nosso contradomínio da função, onde a gente colocou nossos estados, lembra? Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. Agora eu vou mostrar, no caso, essa associação entre um conjunto e outro e vamos ver se isso é uma função ou se isso não é uma função. O que se enquadra em cada termo, no caso. Bom, se a pessoa A nasceu no Rio de Janeiro, a pessoa B nasceu em São Paulo e a pessoa C nasceu em Mato Grosso, que é uma relação de um número com o outro, né? Quer dizer que um elemento, no caso do conjunto X, está associado a um elemento do conjunto Y. Tá, todos os elementos estão associados aqui, né? Isso aqui é uma função? Sim, isso aqui está dentro do que é classificado como uma função. Beleza. Mas e se a gente tivesse uma alteração? Se a pessoa C, no caso, também nasceu em São Paulo, se a pessoa A nasceu no Rio de Janeiro, a pessoa B e C
nasceram em São Paulo e ninguém nasceu em Mato Grosso, que está no nosso contra-domínio. Isso aqui ainda se enquadra como uma função? Sim, isso ainda se enquadra como uma função. Tá tudo tranquilo aqui. Mas e aí, se a gente tivesse algo diferente ainda? Vamos lá. Uma pessoa, lembra que eu falei anteriormente, né? Uma pessoa não pode nascer em dois estados ao mesmo tempo. Um elemento de x não pode estar associado a dois elementos de y ao mesmo tempo. Então isso aqui não pode acontecer. Uma pessoa não tem como nascer nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso aqui já não é uma função a mais. E outro detalhe também. Deixa eu ver. Isso aqui. Vamos deixar assim mesmo. Assim. O C e o Mato Grosso não vão estar relacionados com nada. Não vão estar associados a nada. Isso aqui é uma função onde o C e o Mato Grosso ele não tem nenhuma relação. Eles não precisam ter uma relação necessariamente entre si, mas o Y pode ainda ter elementos que não estejam relacionados a ninguém de X, mas X não pode ter algum elemento que não esteja relacionado com alguém do Y. Então isso aqui não é uma função. Se saísse, no caso desse exemplo de pessoas e cidades, né, porque aí vai ficar meio confuso, até poderia... tive que dar um cortezinho, mas já retornando aqui. Ainda continuando no nosso exemplo visual aqui, se o nosso elemento de C estiver relacionado com Mato Grosso, eu adicionei um negocinho ali no conjunto de estados para ficar mais simples de explicar. Vamos lá. A está relacionado ao Rio de Janeiro, B está relacionado a São Paulo e C está relacionado a Mato Grosso. Ninguém está relacionado ao nosso Rio Grande do Sul, beleza? Tá, isso aqui é uma função, ainda é uma função, tá tudo certo aqui. E aí, nesse caso, que a gente consegue enxergar perfeitamente quem é a nossa imagem. Se o nosso contradomínio é Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, quem que é a nossa imagem? Nossa imagem é só os que foram associados a algum valor de X. Logo, a nossa imagem é Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. Isso aqui é a nossa imagem da função. Essa aqui é a parte visual, no caso, essa parte de conjuntos mesmo. Agora, tentando acrescentar, no caso, algo mais perto do que vocês vão ver, né? Eu vou tentar mudar aqui de novo. Agora eu vou utilizar um exemplo diferente. Vamos colocar que o nosso conjunto X, nosso domínio da função, né? Ele é composto pelos números 1, 2, 3 e 4, beleza? Isso aqui é o nosso conjunto X. Beleza. Agora o nosso contradomínio vão ser esses números aqui. 2, 4, 6, 8. 3, 5, 7 e 9. Tá bem? Esses quatro números aqui da nossa esquerda no X são o nosso domínio. E na direita que são os números, esses 8 números são o nosso contradomínio. Beleza? Tudo bem? Como a gente coloca assim? Esse X aqui, esse X é tal qual que o conjunto 1, 2, 3, 4. E o nosso contradomínio é formado pelo quê? Eu não vou colocar como y, senão você vai ficar confuso para você. Mas eu vou colocar como contradomínio, CD, contradomínio da função. São os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Esse aqui é o nosso contradomínio. A relação que eu vou colocar aqui vai ser essa aqui. Ó. O número 1 está associado ao número 2. O número 2 está associado ao número 4. O número 3 está associado ao número 6. E o número 4 está associado ao número 8. Que função seria essa aqui a princípio, né? Vocês já conseguiram perceber qual que é a imagem dessa função, né? A imagem dessa função são os números 2, 4, 6 e 8. A imagem da função são os números. A imagem da função é os números 2, 4, 6 e 8. Essa é a nossa imagem. Mas todos aqueles números ali que estão dentro daquela bolinha são o nosso contradomínio. Que função que seria essa, né, especificamente? Essa função seria o nosso famoso f. Vou tentar deixar uma forma mais bonitinha. F de x, que é tal qual que seria 2x. Entendeu? Nosso f de x normalmente chama de y. Né? Tipo, lê-se que y igual a f de x. Vamos lá, por que seria 2x? Vamos testar isso aqui na prática, beleza? Se f de x igual... Vamos um pouquinho mais pra cá. Se f de x igual a 2x, a gente entende que 2x é igual a 2 vezes x, beleza? Vamos lá. Se o nosso querido x aqui, fosse o número 1 lá de cima, seria
f de 1, o nosso x vale 1, né? Igual a 2 vezes o nosso x que a gente escolheu 1. 2 vezes 1 é quanto? F de 1 igual a 2. Entendeu? Nosso número 1 está associado ao número 2. Agora vamos testar para os outros, né? Se o nosso f de x, se o nosso x fosse 2, 2x, 2 vezes x. Vamos lá. F de 2 igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Nosso 2 está associado ao 4. E sucessivamente agora. Rapidinho. 2 vezes x, que é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Está associado ao número 6. F de x, no valor 4, igual a 2 vezes x, que é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. Está associado ao nosso número 8. Entendeu? Cada elemento de x, 1, 2, 3, 4, tem um respectivo número no 2. Tem um respectivo número no conjunto do contradomínio. E essa, no caso, é uma partezinha mais visual, que vai ficar um pouquinho mais simples de entender.